PUCcast. A produção de conhecimento da PUC-Rio na voz dos professores e pesquisadores da universidade. Realização: Comunicar. Coordenação geral: Lilian Sabac. Apresentação: Mauro Silveira. A nossa convidada para esta edição do PUCcast é Patrícia Lustosa de Souza, professora titular da Engenharia Elétrica CETUC da PUC-Rio. Patrícia tem graduação em Física pela Universidade da Califórnia, San Diego, é mestre em Física pela Universidade Estadual de San Diego e doutorado, também em Física, pelo Departamento de Física da PUC-Rio. Ela tem experiência na área de engenharia elétrica, com ênfase em materiais e componentes semicondutores, atuando principalmente nos seguintes temas: nanotecnologia, dispositivos optoeletrônicos como moduladores de amplitude, fotodetectores para infravermelho e células solares. A professora Patrícia é coordenadora do Laboratório de Semicondutores, o LabSem, da PUC-Rio, e do INCT, de Nanodispositivos Semicondutores, o DISE, e do Laboratório de Fabricação e Caracterização de Dispositivo, a LabDIS, associado ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Seu principal interesse em pesquisa é materiais semicondutores 3,5 para dispositivos óticos eletrônicos. E o convidado da professora Patrícia Lustosa de Souza é Maurício Pamplona Pires, professor do Instituto de Física da Universidade Federal do Rio de Janeiro. O professor Maurício também é coordenador da licenciatura em Física da UFRJ. Olá, professora Patrícia, um prazer recebê-lo aqui. O professor Maurício Pamplona Pires, da UFRJ, que vai participar dessa nossa entrevista. Também um prazer recebê-lo. Professora Patrícia, vamos começar com uma pergunta simples, acredito que para a senhora, para nós talvez nem tanto, mas finalmente o que são os semicondutores? Bom, os semicondutores são uma família, digamos assim, de materiais que são utilizados em toda a microeletrônica, optoeletrônica, em todos os circuitos impressos, são materiais semicondutores que estão por trás. LEDs, lasers, células solares, fotodetectores, enfim, o nosso celular é cheio de pequenos dispositivos que estão incorporados no celular, computador, etc., que são feitos, o material, que é a matéria-prima, são os materiais chamados semicondutores. Talvez a gente tenha que explicar um pouquinho cada dispositivo desses que a senhora citou aqui. Então, por exemplo, uma célula solar, né, para você converter energia solar em energia elétrica, é um dispositivo que a matéria-prima é um material semicondutor. Um LED, por exemplo, que a gente usa nos sinais de trânsito hoje em dia, ou para iluminação, para a tela do celular, são dispositivos que emitem luz. O próprio, por exemplo, antigamente, os LEDs eram mais usados, por exemplo, qualquer equipamento eletrônico, não tem uma luzinha, quando a gente coloca power on, aquela luzinha que acende, aquela fonte de luz ali, o material básico é um material semicondutor. Por exemplo, fotodetectores, que a gente vê muito para detetor de presença, ou para imageamento térmico. Né? A própria câmera do celular também é um semicondutor. Esses dispositivos que a gente hoje, qualquer um tem, né, que está no bolso de cada um, a gente faz a imagem digital, uma matéria-prima, como a Patrícia falou, também é um semicondutor. Ou seja, alguém que consome um produto desses tem muito pouca noção do que é necessário para que esse produto chegue às nossas mãos. E por falar nisso, professora, como começou o seu interesse por esse ramo da pesquisa propriamente dito? Bom, o meu primeiro trabalho nesse ramo de trabalho foi quando eu estava morando nos Estados Unidos. E eu estava fazendo mestrado na época e tinha uma oferta de trabalhos de verão, né, que tem muito isso lá nos Estados Unidos, e uma das ofertas era num laboratório que chamava, na época, Solar Energy Research Institute.
Aí eu me inscrevi, aí fui aceita e fui trabalhar durante o verão, 3 meses, em células solares, justamente, que são feitas com esse material. Foi assim o meu primeiro contato com esse material. Aí trabalhei lá em células solares e aí acabei, depois de terminar esse meu estágio de 3 meses, eu fui contratada e fiquei trabalhando mais 1 ano lá, nessa área de células solares. Aí depois voltei para o Brasil e na volta eu quis continuar trabalhando, fazendo pesquisa nessa área. Aí me inscrevi no doutorado da PUC, aí tinha um grupo que estava trabalhando nesses materiais, mas para uma outra aplicação, para fazer lasers semicondutores, que são lasers que são usados para comunicação ótica, ou esse laser pointer, por exemplo, né, que a gente usa essa luz de laser para o apontador quando dá um seminário. Então, esse tipo de dispositivo usa o mesmo material que as células solares. Aí tinha um grupo trabalhando nisso, aí eu me incorporei a esse grupo aqui na PUC, e aí acabei fazendo o meu doutorado também nesses materiais. E nessa época que eu estava trabalhando justamente nesses materiais para laser, eu obtive uma bolsa sanduíche de doutorado para trabalhar na França, num grupo justamente que trabalhava com lasers semicondutores. Então, eu fui para a França, fiquei 2 anos lá, ainda nesse material, mas para uma outra aplicação, né? Saí um pouco da coisa de célula solar e fui para a parte mais de lasers. Eu fiquei lá 2 anos, aí voltei, terminei meu doutorado aqui, e em seguida fui contratada aqui na PUC, e desde então venho trabalhando nesse material. A senhora falou nesses dispositivos optoeletrônicos, ou seja, isso tem relação com o laser? Exato, porque por exemplo, existem, para diferenciar, né? Existem dispositivos eletrônicos, por exemplo, uma placa de computador. Uma placa de computador, um monte de circuitozinho ali, todos esses dispositivos são dispositivos eletrônicos, ou seja, eles dependem de uma corrente, uma tensão de elétrons, né, que estão circulando ali dentro desses dispositivos. Não tem luz envolvida. Não tem luz envolvida. Quando a interação com a luz é zero. Zero. Quando a gente fala um dispositivo optoeletrônico, além de elétrons, tem luz ótica que está entrando na jogada. Então, por exemplo, ou você pode ter um dispositivo que absorve luz, como uma célula solar. A célula solar absorve luz e aí vai gerar uma corrente elétrica. Então, a gente fala optoeletrônico, tem interação da luz com a matéria. Um LED, por exemplo, esses que emitem luz para sinalizador. Então, esse LED é luz que ele emite porque eu apliquei uma corrente nele, no dispositivo. Então, tem as duas coisas. Tem uma corrente elétrica e tem luz envolvida. Aí a gente chama de optoeletrônico. Então, eu tenho trabalhado com esse tipo de dispositivo. A sua pesquisa tem evoluído, então, com o próprio desenvolvimento desse equipamento. A senhora atua no laboratório aqui na PUC. Eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho sobre essa atuação. O laboratório, no caso, é o Laboratório de Materiais Semicondutores e Dispositivos Optoeletrônicos, o LabSem, Laboratório de Semicondutores, isso, que está a cargo da senhora. A senhora coordena esse laboratório. A senhora poderia falar um pouco sobre essa rotina de trabalho, de pesquisa lá? Uhum. Bom, esse laboratório, enfim, ele foi evoluindo, né, para o início da sua pergunta. No início a gente trabalhava mais assim, com o material propriamente dito, sem entrar no dispositivo, caracterizando, tentando otimizar o material, entender a física desses materiais, etc. Isso foi, assim, no início, eu diria até o final dos anos 90, mais ou menos, né? Isso. No final dos anos 90, num projeto grande com a FINEP, a gente conseguiu adquirir equipamentos que permitiam a gente, a partir desse material, fabricar os dispositivos, né? Então, fabricar uma célula solar, ou fabricar, na época, a gente trabalhou com moduladores de
de amplitude, que são dispositivos para comunicação ótica através de fibras óticas, né? Você tem que mandar um sinal, tem que detectar o sinal, enfim, são esses dispositivos responsáveis pela comunicação através de fibra. Então, isso foi numa segunda etapa. De qualquer maneira, isso foi, então, final dos anos 90, início 2000, por aí, e a pesquisa nessa área foi evoluindo no sentido de uma miniaturização. Então, os dispositivos foram ficando cada vez mais reduzidos em tamanho, etc. E aí, isso, naturalmente, a pesquisa foi sendo dirigida para a área que se chama hoje de nanotecnologia. Ou seja, são dispositivos, os materiais que a gente fabrica são na escala nanométrica, que é 10 a menos 9 do metro, né? Uma coisa muito, muito pequena, realmente. Então, e esses materiais, essas estruturas que a gente fabrica nessa escala, na maioria dos casos, permitem você fabricar dispositivos com desempenho melhor. Ou um laser que vai precisar de menos potência para ligar, para funcionar, ou é um fotodetetor que vai detectar determinada faixa de luz do espectro que você não poderia de outra forma. Você pode, no caso de eletrônica, você vai reduzindo o tamanho, né? Você vai conseguindo colocar mais transistores, mais componentes numa área menor, né? Então você bom, isso permitiu você ter tantas funções num celular, por exemplo. Hoje em dia, o celular faz muito mais. O celular faz muito mais do que o enorme. computador fazia antigamente, né? Então é sempre nessa direção. Então, desde 2000 início dos anos 2000, 2003, por aí, a gente focou mais nessa coisa da nanotecnologia, ou seja, de reduzir o tamanho das estruturas que a gente fabrica. A nanotecnologia, pelo que a gente observa, assim com um olhar de leigos, né, ela tem muitas aplicações. A senhora podia discorrer sobre algumas dessas aplicações? Nós falamos aqui sobre celulares, não foi? Então, é porque o material, digamos, que não está nessa escala, ele tem certas propriedades. Então, o semicondutor vai ser usado para absorver luz, para emitir luz, né? Agora, quando você vai na escala nanométrica, o que pode acontecer é que ele vai ter novas propriedades que o material espesso não tem. Então, no caso, por exemplo, de você emitir a luz, o semicondutor emite luz. Só que quando ele vai na escala nanométrica, ele vai emitir uma luz diferente da que originalmente ele iria emitir. Então ele assume novas propriedades, né, que o material convencional não tem. E com isso você aumenta a possibilidade de utilizações daquele mesmo material, só pelo fato de você ter diminuído a dimensão dele. Então, como a Patrícia falou, você pode ou aumentar esse leque de utilização, ou então até melhorar a eficiência dele, né, em as situações que ele pode ser usado. Mas hoje em dia quase a gente está muito... tudo que a gente usa tem um pouco de nanotecnologia, né? Desde os transistores, como ela falou, até os dispositivos que tem dentro do celular. É muito comum. Por exemplo, assim, só para dar exemplos, né? Mais ou menos, digamos que eu queira detectar um determinado gás tóxico. Eu quero determinar, por exemplo, eu tenho uma mistura de gases lá e que num equipamento industrial teve um vazamento. Eu preciso detectar um vazamento. Então, se você pega uma estrutura espessa, que não é na escala nanométrica, por exemplo, eu, de repente, vou colocar uma fonte de luz. Se aquele gás estiver no meio, se tiver um escape, né, um vazamento, aí o que vai acontecer? Vou detectar que houve um vazamento, mas eu não vou saber que gás que foi, porque tem uma mistura de vários gases, cada gás vai detectar uma faixa, mas aquela luz que está sendo emitida foi absorvida por esses materiais, o meu detetor ele não vai conseguir distinguir qual foi o gás.
Se eu tiver um detetor na escala nanométrica, eu vou conseguir distinguir exatamente qual gás que foi. Porque cada gás vai absorver só uma faixazinha, eu tenho uma assinatura. E isso eu vou conseguir só com uma nanoestrutura, por exemplo. Uma aplicação assim bem... O material espesso não teria essa possibilidade de eu distinguir entre gás A, B e C. Quando você desenvolve essas nanoestruturas, aí você pode fazer uma engenharia com esses materiais que possibilita você ter essa distinção exatamente qual gás está sendo eliminado, e você pode então usar isso para uma escala grande, né? Pode fazer imagem do gás, pode fazer por exemplo, uma coisa que a gente fez, um trabalho lá que a gente fez com esses detetores, era detectar proteína no leite, para você poder quantificar quanto de proteína tem no leite. Você pode por exemplo, também detectar se tem quanto tem de lactose, não sei o que, por exemplo, né? Isso é uma coisa interessante de fazer. Adulteração, né? Para de alguma forma tentar evitar que o leite seja adulterado lá na fazenda. O desafio seria então levar para a pessoa que vai coletar o leite um equipamento simples que lá em loco você poderia fazer uma medida ótica que testasse a pureza daquele leite, se ele está contaminado ou não, se ele tem alguma coisa que está sendo adulterando ele. Essa aqui, e aí, o desafio detetor, era esse. Porque como que funciona no Brasil? Você vai com aqueles caminhões frigoríficos, você vai de fazenda em fazenda e vai enchendo lá o tanque de leite. E aqueles leites vão todos sendo misturados. Você paga por volume. Você paga, esse aqui peguei não sei quantos litros, vai pagando o fazendeiro. Aí você vai lá para teu frigorífico, e aí é que você vai fazer uma medida, mas daí a medida que você faz já é misturado, do conjunto todo. Do conjunto todo. E aí, se você quer saber de cada origem. Esse aqui nessa origem, quero ver quanto de proteína tem o leite do fulano, quanto da fazenda se foi adulterado, X, Y, Z, em qual fazenda, você tem que medir em loco, né? E aí essas nanoestruturas conseguem medir exatamente qual foi a quantidade de proteína. Concentração de proteína, de lactose de cada produtor. Porque em loco você vai lá, você vai botar o leite lá na hora, e o fato de você ter uma nanoestrutura medindo isso faz com que você tenha a distinção da proteína A, B, C, da lactose lá, da faixa específica. E você pode falar, então, não, esse leite aqui não foi adulterado, porque ele tem exatamente a quantidade de lactose, de proteína lá que deveria ter. Que deveria ter. Só que se você põe mais água, põe algum outro diluente lá para adulterar o leite, você vai ver a interação do leite com a luz vai mudar. Isso vai ser detectado através da nanoestrutura. Então, isso seria em termos ideais. Isso acontece na prática? É possível implantar? Claro. Isso é feito? Não é feito. Isso é feito. O conceito foi testado, foi tese de um mestrado, né, de uma aluna da Patrícia. O conceito, foi feito um teste de conceito, foi verificado que é possível. Agora o que tem que fazer realmente é fazer um trabalho de engenharia para implementar isso na prática. Então tem vários desafios tecnológicos para você poder implementar isso num equipamento pequeno, que você consiga levar para um ambiente, né, mais rudimentar. Tem outros desafios. A prova do caminhão balançando. Ou seja, são muitas aplicações e envolvem muitas ciências também. A gente está falando do... Não, com certeza. Porque a gente trabalha, nós, enfim, trabalhamos com assim, o material e a nossa pesquisa científica, né? A gente faz prova de conceito, a gente testa uma nova estrutura, uma nova geometria do dispositivo, mostra que tem um desempenho melhor, uma figura de mérito que a gente diz, né? Ou seja, que tem um valor melhor do que o que existe no mercado, mas a gente faz, às vezes, até um protótipo, dependendo do tipo de dispositivo, a gente faz protótipo, mas a gente não faz coisas para fazer em larga escala, né? Aí, para esse salto daí para a indústria, aí é um outro patamar, na escalabilidade, né? A senhora, no seu currículo, tem algumas experiências como mérito recorde. E aqui... figura. Né? O que seria isso? Não, figuras de mérito, recorde. O que significa uma figura de mérito? Por exemplo, uma célula solar.
uma figura de mérito da célula solar é a eficiência dela em converter energia solar em energia elétrica. Aí uma figura de mérito de um laser, por exemplo. A figura de mérito de um laser significa que qual é a corrente mínima que eu tenho que dar para ele emitir luz, que eu quero que seja um valor menor possível. Então, essas são... Cada dispositivo tem uma figura de mérito, digamos, é uma medida do seu desempenho que o caracteriza. Então, você ter uma figura de mérito recorde significa que você tem o melhor dispositivo daquela modalidade, digamos assim. Então, a gente teve já várias, assim, transistor de alta mobilidade, a gente teve com mobilidade recorde, teve moduladores, foi a tese de doutorado do Maurício. Teve desenvolvimento de moduladores de amplitude, que era para fazer justamente comunicações em fibras ópticas, também com valores de modulação, propriedades de modulação da luz, com valores recorde. Tivemos... É célula solar, a gente está tentando chegar lá, né? Então, por exemplo, na parte de fotodetecção de infravermelho, que a gente trabalha bastante nisso... Então, os fotodetetores de infravermelho, eles, em geral, eles trabalham a temperaturas muito baixas. Isso é, digamos, um problema, que para você fazer, por exemplo, visão noturna, que era uma imagem, né, de uma cena à noite. Aquelas cenas que a gente vê em filme, né? Que possibilita enxergar no escuro. Que possibilita enxergar sem luz, sem nenhuma luz sendo, né, iluminando o objeto, né? A própria emissão do nosso corpo, da temperatura do objeto é suficiente para fazer a imagem. Exato. Então, esses detetores que fazem essas imagens, eles têm que trabalhar refrigerados, normalmente com nitrogênio líquido, ou seja, temperaturas menos 200 graus, ou seja, temperaturas bem baixas. E durante muitos anos vem tendo muita pesquisa para você aumentar, porque o ideal é que trabalhe sem refrigeração, né? Ou pelo menos com uma refrigeração simples de se fazer. E a gente conseguiu ano passado a gente conseguiu. No caso, 2018. 2018. Final de 2018, a gente conseguiu fazer fotodetetores funcionando a temperatura ambiente. Isso foi uma parceria com um ex-orientando do Maurício, aluno de doutorado do Maurício, que trabalhou aqui em parceria com a gente, aqui na PUC, e que hoje ele mesmo também é professor, Germano Penello, o nome dele, é professor na UFRJ também. Então, essa foi uma figura de mérito recorde, ou seja, conseguir fazer esses detetores operarem a temperatura ambiente. É claro que eles não têm assim uma responsividade. O que é responsividade? Quanto de corrente gera por intensidade de luz, né? Ou seja, não é assim um valor muito elevado, mas o fato de operar a temperatura ambiente, de fato, é um avanço inacreditável. A senhora falou em parceria entre acadêmicos. E como são as parcerias com empresas, entre academia, entre pesquisadores e empresas? É uma realidade? Existem? Em que pé está? Poderia ser melhor. Hoje no Brasil não é uma tradição muito forte ainda, né? Tem melhorado, né? Mas ainda tem muito chão para aproximar. É um pouco incipiente. A pesquisa que a gente faz, como eu falei no início, é uma pesquisa que vários aspectos da nossa pesquisa é uma pesquisa aplicada, mas, digamos assim, para os dispositivos que vão estar no mercado daqui a 10 anos e não daqui a 2. Então, é uma coisa assim de um pouco mais longo prazo, né? E no Brasil, as mentalidades das empresas em termos de investimento em pesquisa, eles querem um retorno de 2 anos, né? E não de 10 anos. Então, nesse sentido, é difícil. A
A gente pena muito para conseguir essas parcerias. A gente tem algumas tentativas com já teve, uma empresa. Né, já teve com a Ericsson, mas não, enfim, no exterior. No exterior. Com a Ericsson. Tem uma empresa no Brasil chamada Orbital Engenharia, que a gente é bastante próximo, mas a gente ainda não fez, de fato. A gente fez projetos para montar laboratórios, tentando recursos de diferentes fontes para montar uma parceria na parte de células solares para satélites, porque essa Orbital Engenharia trabalha com muita coisa justamente para satélites. Então, né, nesses satélites, a energia é gerada através de células solares. E eles compram células solares no exterior e eles montam no Brasil os painéis. Então, eles estão querendo fazer uma parceria para melhorar, eles têm interesse em que o Brasil produza essas células solares, e aí eles comprariam no Brasil, né? Não precisava comprar no exterior. Então, a gente tenta, sim, algumas parcerias, mas é bastante difícil. A Patrícia levantou um ponto interessante, porque além desse aspecto, né, comercial, tem um aspecto estratégico, né? Que muito do que a gente trabalha tem interesses não só comerciais, né? Como simplesmente você ter, né, um ganho financeiro, mas a gente, como a gente trabalha com certos dispositivos que são sensíveis, como detetores no infravermelho, células solares, né? Isso aí, para algumas aplicações específicas, pode ser bem difícil o Brasil comprar, né? Então, já teve no passado exemplos, né, onde o Brasil tinha interesse em comprar certos dispositivos, né, no mercado internacional, e não foi possível comprar simplesmente pelo fato dele ser o Brasil, né? Então, isso aí faz com que a gente precise desenvolver tecnologia nacional para que a gente não dependa de um acordo comercial, ou de embargo, nem nada. Então, isso é nessa área de semicondutores pode ser muito presente. Só uma dúvida em relação a isso. Por ser o Brasil, havia restrições? Não, por exemplo, né, o mesmo sensor que você vai botar no satélite para medir uma queimada pode ser usado para aplicação militar. Então, o interesse brasileiro é ver lá na Amazônia se tem um foco de queimada, né? Mas poderia ter o interesse também em detectar alguém no escuro, dentro de um lugar que ninguém pode ver, entendeu? Então, o fato de ter essa aplicação dual faz com que isso pode ser feito no Brasil ou em outro lugar. Não necessariamente uma queimada no Brasil, mas pode ser uma pessoa em outro país que o Brasil teria acesso, né? Então, como o satélite está no mundo todo, você não quer que o Brasil tenha acesso a um satélite que tenha um determinado tipo de detector. Então, você simplesmente não vende para o Brasil. Isso já aconteceu no passado, inclusive. Eu interrompi a senhora, professora Patrícia. Acho que a senhora ia fazer uma observação também. Sim. Mas era nesse sentido, desse interesse estratégico, porque tem aplicações militares, né? Então, mesmo para coisas assim civis, detectar esses detetores, como o Maurício falou, você consegue ver através da fumaça, então você consegue ver o foco do fogo, mas aí você não pode comprar, então você tem que desenvolver a tecnologia, né? Ainda observando a trajetória da senhora, eu vi também que houve parcerias para a fabricação de pontos quânticos. Uhum. A senhora poderia explicar um pouco o que são os pontos quânticos e como se dão essas parcerias? Não, mas essa parte, pontos quânticos, poços quânticos, fios quânticos, são nanoestruturas, são estruturas que o material tem o tamanho, a medida dele, pelo menos uma das dimensões, é nessa escala, 10 a menos 9 do metro. Então, são esses pontos quânticos, essas nanoestruturas que a gente fabrica aqui no laboratório, na PUC, que são usados, por exemplo, para detectar, para fazer essa detecção à temperatura ambiente, para detectar para essas aplicações militares ou para detectar o foco do incêndio.
são essas estruturas, justamente. Pontos quânticos é só uma maneira mais científica de você falar de nanoestruturas que são tridimensionais. Tridimensionais, Ou seja, você tá limitando o tamanho de uma determinada partícula em 3 dimensões. Então fica um ponto muito, muito pequeno. Por isso que chama ponto. Porque você está limitando na dimensão vertical, horizontal e longitudinal. Professora Patrícia, eu gostaria que a senhora conversasse um pouco conosco sobre o INCT-DICE. O que significa esse instituto e qual a importância dele em relação às parcerias que possam ser ou que estejam sendo firmadas. O INCT-DICE, né, que é o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia de Dispositivos Semicondutores, foi criado em 2008, né, numa chamada do CNPq, que criou 125 institutos nacionais de ciência e tecnologia em diversas áreas do conhecimento. E, na época, a gente tinha algumas parcerias muito fortes com a UFRJ, a UFMG, com a USP e EAV, que é o Instituto de Estudos Avançados da Aeronáutica, e outras universidades Amazonas. Então, a gente tinha um grupo que já vinha, assim, digamos assim, já tinha uma semente de parceria, e nós nos colocamos juntos com um propósito bastante focado, que era coisa de fotodetetores, sobretudo, e tanto para fotodetetores para um pouco de curto prazo, né, de fazer algumas coisas assim na faixa de 3, 4 anos, como também estudar novas tecnologias para futuros dispositivos. E foi um instituto muito bem sucedido, as pessoas trabalharam assim, com muita garra, uma parceria uma articulação muito legal e que deu produtos excelentes, assim. E, por exemplo, esses fotodetetores que eu falei, que trabalham a temperatura ambiente, na realidade isso é resultado dessa evolução, dessa parceria. E dentro do Instituto, as células solares também, as coisas foram evoluindo e vários trabalhos importantes saíram desse instituto. Fizemos mesmo um protótipo de detector de vazamento de CO2, usando a tecnologia nossa, que foi até prêmio de um aluno. Se lembra outros... assim que me veio... A coisa do leite foi nessa época também. Também, enfim, vários desses resultados que a gente obteve foram... E o que foi, assim, um marco também, que a gente pode dizer, porque a gente recebeu uma verba significativa, assim, recursos bastante robustos, foi que o laboratório, de uma forma geral, aqui na PUC, o LabCem, ele se consolidou como, de fato, um laboratório de referência internacional, não no Brasil, na produção de material, assim, de semicondutor de primeira linha, dispositivos com valores de figuras de mérito, recorde, enfim... De fato, ficou conhecido internacionalmente, virou referência. Então, isso foi um avanço bastante importante do laboratório. Uma das coisas assim, que eu me orgulho bastante da minha trajetória aqui na PUC. Temos outros laboratórios também, como o LabDIS. Eu gostaria que a senhora discorresse sobre ele. Pois é, então, em função do sucesso do DICE, da repercussão dos resultados que a gente obteve, a gente foi procurado pelo Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovação, na época, porque eles iniciaram um programa que se chama CIS-Nano. Eles iniciaram um programa de criar alguns laboratórios na área de nanotecnologia, porque eles acreditavam que isso era uma tecnologia de futuro, digamos assim. E eles queriam criar alguns laboratórios associados ao Ministério,
que recebessem anualmente determinados recursos para manter assim o básico, pelo menos funcionando, e pudesse abrir as portas para empresas ou outras universidades que quisessem utilizar os equipamentos, a infraestrutura, que essa infraestrutura de semicondutores é uma infraestrutura muito sofisticada, cara, manutenção complicada, enfim. Então, e houve uma chamada, eles nos chamaram e de fato foi aprovado, e esse laboratório se chamou LabDis, Laboratório de Fabricação e Caracterização de Dispositivos. E faz parte não só o LabCem, então a sede é o LabCem, que é o Laboratório de Semicondutores, e tem também uma parceria com o pessoal daqui da PUC mesmo, do Departamento de Engenharia Química e Materiais, que também faz parte desse LabDis, né? Então é o LabCem, o LabDis, e eu que coordeno esse laboratório, que faz parte desse programa nacional Cisnano. Professora, eu gostaria que a senhora discorresse sobre outros programas que são realizados, outros laboratórios, o tipo de trabalho que faz parte desse dia a dia, dessa produção científica específica aqui na PUC. Talvez uma parceria que eu não mencionei ainda, seja a parceria que a gente tem e teve, né, com a aeronáutica e com o Exército, né? Na verdade, o CETEX, que é o Centro de Tecnologia do Exército. A gente já no passado, por exemplo, a gente fez um projeto de parceria com eles em que a gente teve uma entrega, de fato, né? Que é uma coisa mais justamente um produto que a gente teve que entregar, que eram 10 detectores específicos para uma aplicação deles, e que houve essa entrega. Essa foi uma parceria bastante importante e que depois começou a fazer parte, né, dentro do DICE, mas nos últimos anos, com a falta de recursos, isso, de fato, ficou, digamos assim, está um pouco congelada. A parceria com a aeronáutica continua firme, mas com o Exército deu uma congelada. É um pouco diferente, né? Você fazer algo assim para publicar, para você realmente desenvolver, né? Conhecer mais a natureza, e outra coisa é você ter um objetivo bem claro de entregar algo que vai ser aplicado, né, de forma bem concreta, né? Então esse aí é um desafio que, acho que no nosso caso, a gente fica muito motivado, não só em, digamos, conhecer mais a natureza, né, fazer pesquisa científica, mas quando a gente tem algo concreto, que você vê que existe um órgão brasileiro que precisa muito desenvolver um dispositivo que eles não têm, né? E a gente tem a capacidade de pensar, de tentar descobrir o que tem que fazer para ir por trás dos segredos que a natureza tem ali, né? Tentar desvendar isso para realmente entregar algo que vai ser de fato útil, né? O Exército Brasileiro precisa, a Aeronáutica precisa. Então isso aí, e isso aí, por exemplo, não vai sair em artigo nenhum. Isso aí fica uma coisa que não fica conhecida, né? É algo que é de domínio deles, que fica restrito a um certo cuidado ali, porque é uma coisa, digamos, classificada. Então, é uma aplicação muito concreta que a gente gosta muito quando tem que ter algo assim real, né? Qual é a contribuição que o DICE teve, o LabCem teve? Vários são artigos, são pessoas que se formaram, são professores que hoje têm universidade, né? E artigos científicos, como eu falei, conferências, mas tem uma série de coisas que foram geradas ali, né? De conhecimentos que ficaram restritos, né? Aplicações muito restritas, né? Do ponto de vista da divulgação da ciência, isso frustra vocês? Não, assim, o que né? acontece? O que não faltou durante os anos, nessas parcerias todas, artigos publicados, convites para apresentar em conferência, mas a gente sempre diz assim, eu queria uma célula solar que a gente faça e que saiu lá no satélite, né? Que a gente lançasse a melhor coisa do mundo. Eu ia ficar mais feliz do que com uma publicação. Se você tiver uma célula... O Brasil não produz célula solar, ele lança um satélite, mas a célula solar que ele leva vem de outro país, né? E poderia ser produzido. Mas para isso precisa de um investimento, precisa no mínimo de 5 anos de trabalho intenso para a gente conseguir
sair de uma situação onde a gente sabe tudo assim, teoricamente, até o fato de você conseguir fazer um painel solar que é certificado pelo Inmetro, né? Eu acho Inmetro, INPE, seja lá né? o que for. É certificado, tem certificação espacial para poder gerar energia no espaço. Então isso aí é um desafio muito grande, né? E eu acho que a gente gosta muito desse tipo de desafio, né? Que vai ser realmente ter um benefício real, né? Para o Brasil, para a ciência brasileira, né? Acho que isso é muito legal. Numa outra vertente, assim, em termos, assim, voltando um pouquinho à sua pergunta, na coisa da divulgação científica, tem um negócio super legal que a gente fez, que eu adoro esse produto, né, que a gente fez em parceria na época, enfim, com o DIS, etc. Era um grupo enorme de estudantes que a gente desenvolveu um kit que a gente chama Vendo o Invisível. É um kit, é uma caixinha de 20 centímetros por 10 por 15, uma caixinha pequena, e dentro é cheio de coisinhas, e você monta essa caixa, você vai tirando os componentes, e tem vários experimentos para fazer sobre Vendo o Invisível, sobre a luz infravermelha, a luz que você não vê, com os né? olhos. Não vê com os olhos. Então, tem vários experimentos, e essa caixinha foi desenvolvida para fazer experimentos para o ensino médio. É um laboratório portátil. Laboratório portátil. E a gente fez 100 unidades. Lá no laboratório virou uma mesa, lá era tipo assim, linha de produção. Todos os alunos de iniciação científica, mestrado, doutorado, montando as caixinhas. E a gente distribuiu em 100 escolas públicas. E os professores, assim, a gente teve um feedback maravilhoso. Eles adoram levavam os professores lá para sala de aula para fazer demonstrações. Tem várias demonstrações de fotografia no escuro, de várias coisas para você identificar a presença da radiação infravermelha, né, que a gente enxerga. Isso foi muito legal. Isso foi muito bom. Muito bom. DIS, e foi né? O DIS também era, além do financiamento do CNPq, também era da FAPERJ, e isso foi matéria de capa da revista da FAPERJ, o kit. Teve muito sucesso esse kit, realmente foi uma coisa assim que foi bastante gratificante para a equipe toda, né? A gente via aqueles alunos de escola assim, encantados. Maravilhados, né? Aí dá uma gratificação essa, né? Diferente daquela gratificação do resultado científico que você publica numa revista, da figura de mérito que você publica na revista científica, né? Então, é possível atrair o interesse de jovens para a ciência, para a pesquisa, para a prática. Ou seja, temos ainda muitos cientistas em potencial no Brasil? Com certeza. Eu acho que o Maurício até pode... O Maurício foi meu primeiro aluno, né, de mestrado, de doutorado. Mas o Maurício agora ele é coordenador da licenciatura na UFRJ, que são justamente os professores que vão dar aula no ensino médio, que são as próximas gerações, né? Ele acho que pode falar melhor do que eu sobre esse assunto. Essa iniciativa que o DIS teve, né, de levar a ciência para a sala de aula, né? Faz toda a diferença, porque se você olhar assim para as possibilidades assim médias assim da escola, né, pública brasileira, não tem laboratório, né? Falta muito material assim prático, né? Então essa iniciativa de você levar um laboratório portátil, né, onde dali dentro você pode fazer 10, 15 experiências diferentes, interagindo, as pessoas olham um buraquinho, veem imagem, veem na tela do computador. Isso aí realmente, a sensação que eu tive é justamente essa que você falou, né? Pessoas que não conheciam algo e de repente se abre completamente um mundo de possibilidades que uma coisa que tem 10 por 15 centímetros numa sala de aula pode mudar realmente. Isso é fantástico, né? Muito legal. Professor, a gente falou no interesse de estudantes, de jovens, mesmo profissionais em outras áreas. Esse é o objetivo do curso Lato Sensu que a senhora oferece aqui no CCE da PUC? Pois é, esse curso também, eu diria, fruto desses anos de envolvimento, né, que a gente trabalha em células fotovoltaicas, células solares.
E aí surgiu essa ideia de criar um curso em energia solar, que é uma área que a gente também considera estratégica, né, dado o problema da matriz energética, né, que a gente quer ir para energias renováveis, etc. E aí, em parceria, eu procurei o professor da metrologia e da mecânica para junto nós três montarmos, e de fato a gente montou esse curso em pós-graduação, Lato Sensu em energia solar, aqui na PUC, que está na sua primeira edição. É um curso de 18 meses e que é bastante interessante, porque abrange todas as áreas de energia solar, desde a célula solar, como funciona a célula solar, até a arquitetura envolvendo energia solar, eficiência energética, energia solar térmica também, enfim, envolve todos esses aspectos. E é para um público que é interessante, é um público bem diversificado, a pessoa é formada em alguma área, mas a gente tem gente da área de arquitetura, de decoração, e tem também engenheiro elétrico, engenheiro eletricista, tem engenheiro civil, tem pessoas de empresa, faixa etária é muito interessante, porque tem desde a pessoa de 26 anos até a pessoa com 60 anos, 65 ou mais, que está querendo uma nova atividade, e está sendo muito legal esse curso. As pessoas têm um interesse, assim, as pessoas interessadas, os alunos, em, de fato, sugar, né, muito legal esse conhecimento todo para essa área, que a gente acha que é uma área importante, né, de energia solar. Bom, nós estamos chegando ao fim do nosso programa. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre o seu trabalho, como é a rotina e o que a comunidade PUC pode esperar do CETUC. Bom, a rotina aqui é muita ralação, né? A gente tem uma equipe, o LabCEM atualmente tem uma equipe de umas 12 pessoas, assim, entre alunos de mestrado, alunos de doutorado, iniciação científica. A gente tem uma colaboração fortíssima com a UFRJ, que tem o Maurício e o Germano, que umas 2 vezes por semana estão aqui fazendo experimentos nos laboratórios aqui. Tem o Daniel também do Cefet, outro professor do campus de Xerém, que é o Roberto. Enfim, então tem pesquisadores de outros laboratórios, de outras universidades, com alunos dessas instituições que frequentam o laboratório. Então, é uma rotina bastante dinâmica nesse sentido, e é um laboratório que, como eu falei em algum momento aí no trabalho, é um laboratório que tem equipamentos muito sofisticados, caríssimos. Eu estou falando assim de equipamentos de 1 milhão de euros, enfim, equipamentos delicados e que exigem, né, uma experiência muito grande para utilizá-los, manipulá-los. E então, o nosso trabalho de rotina tem essa coisa dinâmica com alunos, colaboradores, e tem também uma relação em termos de conseguir recursos para manter toda essa infraestrutura, né? Porque como é uma infraestrutura sofisticada, de primeira linha, etc., há necessidade, né, de ter uma manutenção constante para que todo esse investimento não seja, obviamente, jogado fora. Então, essa articulação toda. Então, a rotina, a minha rotina, assim, é bastante tempo ralando nesse sentido, né, de manter a infraestrutura funcionando, diria 1/3 manter a estrutura funcionando, 1/3 ali na pesquisa e 1/3 com as outras atividades de ensino, etc. Então, mais ou menos assim a rotina do LabCEM. Eu quero agradecer a participação da professora Patrícia Lustosa de Souza e de seu convidado especial, o professor Maurício Pamplona Pires. E eu convido a todos para o nosso próximo PUCcast. Até lá. Em breve, uma nova entrevista no PUCcast. Realização Comunicar.